Olá, boa noite. Você fica agora com os destaques em Minas nesta quinta-feira. Chuva forte que atingiu Belo Horizonte nesta madrugada arrasta dezenas de carros e invade apartamentos em Contagem. Boneca Momo volta a preocupar pais que temem insegurança das crianças na internet. O Ministério Público já apura alguns casos. Brasil perde certificado de erradicação do sarampo. Segundo especialistas, a vacinação é imprescindível para evitar a doença. Mineradora Vale volta ao Tribunal de Justiça de Minas para acertar novas ações do termo de acordo preliminar, que dá segurança aos atingidos. No futebol, os detalhes dos jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. E ainda as dicas para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. E não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Uma forte chuva que atingiu a capital e também região metropolitana na madrugada de hoje deixou o córrego Ferrugem transbordado. E a Avenida Tereza Cristina ficou temporariamente fechada para evitar acidentes. No bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, uma avenida inundou. A tromba d'água ainda arrastou veículos e invadiu apartamentos. A chuva da madrugada de quarta para quinta-feira deixou um rastro de destruição e prejuízos para os moradores do bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, diante da forte chuva que aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, esse muro de contenção não conseguiu suportar a pressão da água que estava empoçada aqui nessa empresa e cedeu, fazendo com que toda a enxurrada descesse pelo estacionamento desse condomínio. Para a gente ter uma ideia da destruição que aconteceu, aquele Celta ali tem uma moto ali embaixo também. Esses dois veículos, a vaga deles é aqui, bem do lado de onde eu estou. A gente estava vendo a rua alagada quando o alarme disparou. E aí a gente começou a escutar gritos dos vizinhos. E aí, quando eu cheguei na janela da minha cobertura, a gente já viu os carros boiando, empulhando um em cima do outro. Era por volta de meia-noite quando os moradores do primeiro andar do condomínio Bela Morada acordaram assustados com a água invadindo os apartamentos. Eu acordei com a minha mãe gritando, me chamando, e a água já estava entrando muito e já tinha começado a subir e o sofá já estava boiando. Ela estava tentando puxar o sofá para eu sair e a força da água ela empurrou ela 2 vezes e ela levantava e para tentar puxar o sofá, aí ela me deu a mão, eu consegui pular o sofá e consegui sair e eu fiquei só preocupada com a minha cachorrinha, né? Mas graças a Deus ela conseguiu subir em cima da cama e conseguiu ficar quietinha até passar tudo e a gente conseguir recuperar ela. Prejuízos também para a família de Rafael, proprietária da quadra e do restaurante que ficam ao lado do condomínio e também foram destruídos. 25 anos aqui no bairro, momento algum houve uma noite de tormenta igual essa. Felizmente, não houve morte, ninguém machucou, mas o prejuízo que a gente acata aí é muito grande. De acordo com a Defesa Civil, só em março já foram registradas 484 ocorrências de chuvas. E é bom ficar atento. A previsão para esta quinta-feira é de céu nublado e fortes pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento. Então vale lembrar, dessa situação de limpeza das calhas, da limpeza dos bueiros. Um bueiro obstruído vai causar uma concentração de água dentro de um condomínio, dentro de uma casa, dentro de um sítio, dentro de uma empresa, e essa água ela vai tentar passar por algum local. Esse local que ela for passar, ela pode destruir, ela pode romper o muro, ela pode ocasionar o que aconteceu aqui. 3 pessoas foram presas hoje pela manhã em uma operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que atuava no roubo de cargas e veículos em Congonhas, também Conselheiro Lafayette, na região central de Minas. A polícia cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão. Os investigados vão responder por crime de furto qualificado e associação criminosa. As penas podem superar 10 anos de prisão. Há pouco mais de 6 meses, nós fizemos um alerta aqui no Jornal Band Minas sobre a boneca Momo. Na internet, a figura faz desafios às crianças, expondo os pequenos a situações perigosas que podem levar à morte. O Ministério Público instaurou um procedimento para apurar novos casos. Jaciana tem um espaço para crianças dentro de um shopping da capital mineira. Há poucos dias, a empresária ouviu o desabafo de um menino de 4 anos que a deixou assustada. Eu falei, olha tia, eu vi um fantasma no meu celular. Quando os pais vieram buscar,
essa criança, eu perguntei para a mãe e ela confirmou, falou, olha, realmente aconteceu, né? No momento que a gente deixou o celular com ele e ele relatou e ele estava com um bracinho cortado. A gente chegou a pegá-lo com a gilete e ele chegou a cortar os braços, sabe? A começar a se mutilar. A empresária já havia ouvido falar da boneca Momo, mas não acreditava que os fatos fossem verdadeiros. A imagem assustadora de olhos esbugalhados ficou famosa em meados do ano passado, ao aparecer em mensagens de celular propondo desafios violentos a crianças e adolescentes, que eram coagidos e ameaçados pela boneca. Agora, a Momo volta à tona, aparecendo no meio de vídeos infantis publicados no YouTube Kids. O caso reacendeu a discussão sobre os cuidados com a internet. É aconselhável que antes de verificar, né, o que as crianças estão entrando, quais são os sites e, às vezes, estar junto com elas durante essas atividades. E, caso não seja possível, verificar, fazer uma pesquisa antes desses materiais que elas estão entrando, os sites, para que você preserve essa criança de ser exposta a um material inadequado. Os casos já chegaram ao conhecimento do Estado. O Ministério Público de Minas Gerais até instaurou um procedimento para apurar as aparições na internet. Mas o caso segue sob sigilo. A neuropsicóloga explica que mesmo com a atuação de órgãos públicos, os pais é quem devem ficar atentos ao comportamento dos filhos. Quando uma criança é exposta a uma violência, seja moral, emocional ou física, ela apresenta algumas alterações comportamentais de se tornar mais nervosa, mais agressiva, às vezes mais desatenta. Então, por exemplo, quando vai fazer o para casa, fica mais distraída. Se ela começa a perder o interesse, às vezes, por uma coisa que ela gostava muito, isso é interessante de ser observado. Ao verificar que a criança foi exposta a um conteúdo desses, os pais devem cortar o acesso e procurar ajuda profissional. Fernanda se previne e conversa muito com o filho. Mostrei a foto e falei com ele, olha, meu filho, já apareceu alguma boneca dessa nos seus vídeos? Ele falou, não, mamãe, essa boneca é monstra. Aí eu falei, não, pois é, se aparecer essa boneca no vídeo, você fala para a mamãe. O Rafa, que tem apenas 4 anos e adora mexer no celular da mãe, já entendeu o recado. Não apareceu nada feio lá, não? Não. Se aparecer, o que você vai fazer? Eu vou tirar. E vai contar para a mamãe? Sim. E falamos agora sobre saúde. Tem muita gente que não sabe, mas o serviço público já realiza tratamentos alternativos, como aromaterapia, biodança e acupuntura. Em 2 anos, o acesso a terapias alternativas cresceu quase 50% no SUS. Parece atividade recreativa, mas a aula de Lian Kun é parte do tratamento de saúde. Os exercícios da medicina tradicional chinesa ajudam o grupo a reduzir as dores da artrose. Falou para mim fazer esses Lian Kun e a fisioterapia. As dores diminuíram muito, mais animada. Você chega aqui velho e vai embora novo. Diminui o uso de medicamentos sintomáticos, como para dor, para depressão e para dormir, diminui a procura pelo atendimento no centro de saúde. O SUS oferece 29 práticas integrativas que são tratamentos complementares à medicina tradicional. A indicação é feita pelo médico durante a consulta no posto de saúde. As atividades podem ser individuais, como sessões de acupuntura, ou coletivas, como aulas de Tai Chi Chuan. O Ministério da Saúde adotou as práticas integrativas em 2006. Cada prefeitura escolhe quais e quantas atividades vai oferecer na rede de saúde. Há pelo menos uma dessas terapias em 90% das cidades brasileiras. A procura por aulas de yoga e Tai Chi Chuan, por exemplo, cresceu 46% e saltou de 216 mil aulas em 2017 para 315 mil no ano passado. A alta demanda fez o Ministério da Saúde ampliar a lista de 19 para 29 práticas integrativas no ano passado. Foram incluídos tratamentos como a cromoterapia, ozonioterapia e aromaterapia.
Mas dos 29 tratamentos alternativos, apenas 2 são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina: a acupuntura e a homeopatia, desde que oferecidos por médicos. Com relação às outras, a grande maioria não tem comprovação científica. Nós temos outras prioridades na saúde pública. Nós vemos que faltam nos postos de saúde tratamento para pressão arterial, tratamento de antibiótico para doenças básicas de primeira infância, que poderiam talvez não faltar se não fosse esse investimento nesse tipo de terapia. Ana Paula e o filho estão satisfeitos com o resultado da homeopatia. Ela faz tratamento para sinusite e depressão e o menino para bronquite. A respiração dele é boa, dorme bem, tem alimentado bem, a vida mudou. A confirmação de novos casos de sarampo fez o Brasil perder pela primeira vez um certificado internacional de erradicação para uma doença infecciosa. O retorno do vírus está ligado à onda migratória no país. Amaro tem 40 anos e hoje descobriu que nunca havia tomado a vacina contra sarampo. Foi por acaso, quando pediu ao técnico de enfermagem do posto para conferir o seu cartão de vacinação. Eu dei sorte, né, de não ter tomado a vacina, não ter me acontecido nada até hoje. Estou aproveitando para tomar a dose agora. É melhor prevenir, né? O país teve um surto de sarampo em 2018, com mais de 10 mil casos registrados, principalmente no Amazonas e em Roraima. E agora, com a confirmação de que as contaminações pelo vírus vêm acontecendo há mais de 12 meses, o Brasil vai perder o certificado de país livre da doença. O Brasil havia recebido a certificação em 2016 da Organização Pan-Americana de Saúde, órgão da ONU. E o grande perigo é essa instalação da doença e disseminação no país como um todo. Por isso que nós precisamos chamar a atenção da população para se vacinar. A vacina está à disposição em todos os postos de saúde, todos têm que procurar a unidade e se vacinar. O retorno da doença está ligado à onda migratória de venezuelanos não vacinados. Em agosto do ano passado, o Ministério da Saúde realizou uma campanha de imunização para todas as crianças abaixo dos 5 anos. Ainda assim, a cobertura vacinal no país continua baixa. Entre os estados com casos confirmados de sarampo em 2018, somente Pernambuco ficou acima dos 95% da meta. O pior resultado está na Bahia, com 60% da primeira dose, seguido pelo Pará, com 69%, e Roraima, 74%. A vacina está disponível nos postos de saúde o ano inteiro. É oferecida a tríplice viral, que além do sarampo, protege contra a rubéola e cachumba. A primeira dose tem que ser tomada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses. Quem tem entre 5 e 29 anos precisa tomar 2 doses, com intervalo mínimo de 30 dias. Já entre 30 e 49 anos, a indicação é uma dose única. O pai de Olívia já foi alertado de que deverá vacinar em breve a menina contra o sarampo. A gente tem que ficar de olho, tem que prestar bastante atenção, porque a vacinação é uma coisa muito séria. A cada 700 nascimentos no Brasil, uma criança é diagnosticada com a síndrome de Down. São 270 mil brasileiros que lutam todos os dias pela inclusão. O dia de hoje chama a atenção para que pessoas que nasceram com a síndrome e como são capazes de atuar nas mais diversas áreas. Conhecimentos trabalhados desde cedo na escola, não só para prepará-los, mas também a nossa sociedade. Desde 2015, a educação inclusiva é lei no país. João tem 8 anos e uma energia de dar inveja. Eu gosto de jogar futebol. Eu jogador de futebol. Desde que tinha 1 ano e 8 meses, o garoto frequenta essa escola na região centro-sul de Belo Horizonte. Na sala de aula, além de português e matemática, os alunos aprendem com o João a conviver juntos, criando laços sem preconceito. Eu procurei uma escola que já tivesse um conceito que trabalhasse as pessoas com a sua individualidade. Todas as crianças têm as suas
peculiaridades, a sua individualidade, e todas as crianças precisam ser respeitadas em relação a isso. Assim como uma criança com síndrome de Down, eu tenho outras crianças, né, como todas, que têm demandas e necessidades diferenciadas. E aí o que a gente promove o tempo todo na escola é acolher, respeitar essas crianças, entender como elas aprendem, para poder intervir. Segundo dados da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, a cada 700 nascimentos, uma criança nasce com a síndrome. No Brasil, cerca de 270 mil pessoas têm síndrome de Down. Eu descobri depois que ele nasceu. Foi uma reação muito ruim, eu tive uma rejeição, eu tive um processo de aceitação no primeiro momento difícil, né? Eu tinha uma... Todo mundo tem uma expectativa e essa expectativa, na hora que ela é quebrada, você tem que lidar com isso. Mas o amor, ele supera tudo. O dia 21 de março foi escolhido como Dia Internacional da Síndrome de Down em alusão aos 3 cromossomos 21 que caracterizam a síndrome. A data foi instituída para lembrar uma coisa que o João vivencia todos os dias na escola. Mostrar para as pessoas que a capacidade de quem tem síndrome de Down não tem limites. Eu acho que as pessoas estão mais abertas a enxergar, mas eu acho que ainda existe um modelo, que é um modelo que a gente carrega do passado. Eu acho que tem essa evolução, ela é muito importante, existe essa conscientização, mas essa quebra de paradigma desse modelo, ele ainda não aconteceu, porque você ainda não tem concretizado um adulto, um adolescente com essa nova cara. Desde julho de 2015, com a instituição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a educação inclusiva passou a ser lei no Brasil. Inclusão que é levada muito a sério na escola que João estuda. Imagina se essas crianças só convivessem com outras com síndrome de Down. Acho que elas têm que conviver com todas as crianças, né? E é isso que acontece na escola, nas brincadeiras, dentro de sala de aula, em todos os lugares, na hora do lanche. O tempo todo elas estão juntas, né? Na participação dos trabalhos de sala, nos projetos. Junto o tempo todo. João é uma criança muito alegre, muito participativa. A gente fica muito feliz de ter ele, né? E ter outra criança com síndrome de Down na sala. Eu acho que é um avanço muito grande ter essa inclusão assim participativa. Ele sempre está querendo até estar um pouquinho à frente, tem muita autonomia, gosta de participar no quadro, as atividades está sempre querendo adiantar, mostrar que já fez. É uma criança que acho que traz muita alegria para a nossa sala. Veja a seguir, mineradora Vale volta ao Tribunal de Justiça de Minas para acertar novas ações do termo de acordo preliminar que prevê o ressarcimento dos danos aos atingidos na tragédia de Brumadinho. 5 mineradoras que atuam em Congonhas, na região central do estado, têm até 20 dias para apresentar para a Defesa Civil um plano de trabalho para situações de emergência envolvendo barragens. A Secretaria de Meio Ambiente, a Defesa Civil e representantes das mineradoras se reuniram com o Ministério Público para ajustar um acordo para a execução de medidas de segurança para a população. E a Justiça Mineira proibiu a Vale de operar a barragem Dique 3 no complexo de Vargem Grande, em Nova Lima, enquanto não ficar provada a segurança das estruturas e a ausência de riscos humanos, ambientais e também socioambientais. Conforme a decisão, a mineradora deve suspender a operação das demais estruturas de atividades do complexo. A Vale disse que atendeu à determinação e vai recorrer. A Vale também suspendeu temporariamente, de forma preventiva, as operações da mina de Alegria, em Mariana, na região central do estado. De acordo com a mineradora, as estruturas da mina se encontram estáveis, mas os resultados obtidos nas análises preliminares foram inconclusivos. E subiu para 210 o número de mortos na tragédia de Brumadinho. Os bombeiros ainda procuram por 96 pessoas que desapareceram no rompimento da barragem da Vale. As buscas chegaram ao dia
56, né? São 56 dias, 56º, e já ultrapassou, a operação realizada em Mariana. Hoje, representantes da mineradora se reuniram mais uma vez com o Ministério Público Estadual, também o Federal, além da Defensoria Pública de Minas, para acertar novos pontos do termo de acordo preliminar. Na entrada do prédio do Tribunal de Justiça de Minas, na região oeste de Belo Horizonte, atingidos e representantes de comunidades afetadas se manifestaram com faixas e cartazes contra a Vale e a morosidade da empresa em atender a todas as demandas decorrentes do rompimento da barragem em Brumadinho, na região metropolitana, no dia 25 de janeiro. Nesta sexta audiência de tentativa de conciliação, participaram representantes da empresa, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, Defensoria Pública, Advocacia Geral do Estado e dos atingidos, apenas como ouvintes. No encontro, deveria ser apresentada a análise da documentação individual dos atingidos e a comprovação de que não faltará água nas cidades que dependiam da captação do rio Paraopeba, atingido pelo mar de lama. Na mesma audiência, a mineradora deveria demonstrar também a atuação nos acessos atingidos pelo rompimento da barragem, incluindo a ponte da fazenda José Linhares. Em acordo anterior, discutido em audiência no último dia 7 de março, ficou determinado que cada núcleo familiar do Córrego do Feijão e do Parque da Cachoeira passaria a receber uma cesta básica por mês durante um ano. Além do pagamento de um salário mínimo mensal para adultos, 1/3 dele para adolescentes e 1/4 para crianças. O valor de R$1 bilhão continua como garantia, sendo 500 milhões depositados em juízo e 500 milhões podendo ser substituídos por garantias como liquidez corrente, fiança bancária ou seguros. Esta reunião ainda está em andamento. E a seguir, o futebol. Você confere os melhores momentos das partidas de América, Atlético e Cruzeiro na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A noite de quarta-feira foi de decisão da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro goleou a Caldense, o Atlético venceu o Tupinambás e o América empatou com o Guarani. O Cruzeiro enfrentou a Caldense sem chances de ficar na liderança da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Mas não demorou muito para o time mostrar que iria segurar a invencibilidade no ano. David abriu o placar aos 9 minutos. O garoto estava inspirado. Foi dele esta bela jogada para o golaço do Marquinhos Gabriel. Atrás no placar, a Caldense pouco conseguiu criar durante a partida. E ainda viu o David dar esta arrancada e o rei dos stories marcar o terceiro. Fred, 3-0 Cruzeiro, ainda no primeiro tempo. Achei que a equipe fez um bom jogo, na nossa avaliação. Conduziu bem as situações dos 90 minutos, abriu 3-0 no primeiro tempo. Poderia ter feito mais no segundo, né? Poderia mesmo, mano. Se o Marquinhos Gabriel não tivesse perdido este gol, ou se o David tivesse aproveitado esta oportunidade. Mas o menino estava com crédito e o Cruzeiro com a vitória garantida. O Cruzeiro se classificou com a segunda melhor campanha da primeira fase. Agora, o foco é nas quartas de final. Já tem jogo neste sábado contra a equipe do Patrocinense. Quem terminou essa fase na liderança foi o Atlético, que já entrou em campo com o primeiro lugar garantido, mas bateu o Tupinambás por 2-1. Em Juiz de Fora, o Galo marcou 2 gols em apenas 8 minutos. O primeiro com Alejandro. Cheio de confiança, o artilheiro do Mineiro fez de pênalti. E o segundo foi um golaço. Que tapa do Natan, no ângulo. O gol de honra do time da casa veio com o Leandro Salina, que marcou em posição legal. O próprio Tupinambás será o adversário do Galo nas quartas de final. Quem também se classificou foi o América, que ficou na terceira posição, após empatar por 2-2 com o Guarani de Divinópolis. Neto Berola e Carlos França marcaram para o Coelho, que vai enfrentar a Caldense na próxima fase. Hora de você programar o fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Tem opções para todos os gostos.
Na telona é a história de Nilo Perequê, o principal comediante do país e estrela de um programa de TV. Após ganhar o prêmio de melhor comediante, ele decide mudar radicalmente a carreira, passando a se dedicar totalmente ao drama, para o desespero da família e do empresário, que farão de tudo para que Nilo não seja levado a sério. É de chorar de rir nos cinemas. Ainda a história de dois jovens que se apaixonam inesperadamente enquanto passam por tratamento de saúde. O casal vive cada momento do relacionamento como se fosse o último, transformando situações banais em algo especial e único. A 5 passos de você na telona. Questões como onde estamos, para onde vamos e se é possível alterar o futuro da humanidade, com um panorama sobre o indivíduo e a viabilidade do mundo atual. Tudo isso é abordado no palco, onde os atores criaram uma série de improvisações durante os ensaios e algumas foram incorporadas à dramaturgia final de Panorâmica Insana. A Orquestra Mineira de Rock celebra 20 anos de carreira com um show especial com um repertório exclusivo, com canções autorais, música erudita, além de clássicos de nomes como Beatles, Queen e Led Zeppelin, entre muitos outros. Uma das bandas pop mais aclamadas de todos os tempos, o ABBA, ainda conta com uma legião de fãs espalhados pelo mundo que vão poder reviver os sucessos da banda sueca com o ABBA The History Cover nesta sexta-feira. Se você não conseguir ingressos, terá mais uma chance, pois a banda vai se apresentar novamente em BH em setembro. Então programe-se e divirta-se. E uma última notícia: o secretário municipal de administração de Iturama, Firmiano Diniz, e o dono de um posto de combustíveis, João Simão Rosa, foram presos temporariamente por suspeita de falsificação de documentos para justificar gastos com abastecimentos de viaturas da polícia. Para você, uma ótima noite. Até a próxima.